Estamos iniciando mais um vídeo de test drive do nosso canal aqui no YouTube. Estamos agora num Fiat Pulse híbrido. Minha afirmação: esta é a alternativa para países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. Nada contra os carros 100% elétricos, mas esta é a alternativa numa fase de transição, é o carro híbrido. Aqui está a possibilidade de futuro. Mas dissecar este carro e informar todas as características técnicas, o que o carro tem de mais moderno, o que o carro tem de oferecer ao consumidor, vocês vão saber com o Guilherme Roquette e o Marco Escada logo depois da nossa vinheta. Tecnologias precisam ser, primeiro, acessíveis para que mais pessoas possam ter. E segundo, precisam durar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto proprietário. É assim o conceito que a gente pode entender dessa linha híbrida da Fiat que está presente, tanto no Pulse quanto no Fiat Fastback. E hoje a gente te apresenta aqui no canal do Veículos e Velocidade o Fiat Pulse na versão Impetus, equipada com esse sistema híbrido. E a gente começa o vídeo a partir de agora com as imagens do nosso parceiro Marco Escada. Se inscreva também lá no Instagram, @1.8, um número ponto escrito 8. Dito isso, a gente começa a olhar um pouco mais para esse Fiat Pulse. A dianteira alta e mais imponente começa especialmente com esses vincos aqui no capô desse Fiat Pulse, e esse conjunto você consegue inclusive enxergar quando está dirigindo esse carro. Ainda aqui a gente tem esse friso cromado que vai de uma ponta a outra do carro, e unicamente, exclusivamente nessa versão Impetus ele é cromado. Nas outras versões ele tem outras cores. E esse cromado também está presente aqui nas molduras dos faróis de neblina, que são em LED e são itens exclusivos dessa versão. O conjunto de iluminação é totalmente em LED no farol principal, porém a seta ela é numa situação ainda incandescente. Então, o único elemento de incandescente que a gente tem é a seta. Fora isso, aqui a iluminação, inclusive do DRL do carro, a gente vai ter ela nesse desenho incandescente. A versão Impetus, ela tem sensor de estacionamento dianteiro e também esse aplique na parte inferior. Esse aplique também está no Audace, mas lá ele não tem o sensor de estacionamento dianteiro. Então aqui a gente já começa a ver itens e uma identidade visual na frente que ela é exclusiva dessa versão. Quando a gente começa a olhar esse carro aqui pela lateral, a gente já vai perceber outro desenho que fica muito exclusivo. Fica por conta aqui na questão da roda de liga leve desse carro. Porque aqui nesse modelo, nesta versão específica, a gente vai ter a roda de liga leve de 17 polegadas, porém com a face diamantada. Na versão Audace, ela vai ser toda ela escurecida. Aqui na Impetus é a única que tem a face diamantada. Agora, a lateral do Fiat Pulse é interessante porque a gente percebe esses elementos aqui em plástico, inclusive ó, um plástico que ele vem para fora quando a gente vai abrir a porta desse carro. Então, esse detalhe é importante até para você não esbarrar com ele em alguma situação de calçada. E o carro em si, ele tem essa aparência mais musculosa, um pouco mais bombada. A versão Impetus também é a única que tem em todas as opções de cores o teto bicolor, então o teto é sempre contrastante. A preta é a única que tem teto cinza agora. Antes tinha uma opção do azul com cinza extrato, agora não tem mais. Voltou o azul Amalfi, mas ele só vem com teto preto. Esse aqui é o branco, então espelho retrovisor e as colunas do carro são em preto. Aqui a gente tem a barra no teto, que ela é grudada no carro, não é uma barra flutuante, mais as maçanetas pintadas e essa harmonização do teto preto que valoriza muito a parte traseira do carro, especialmente quando a gente se aproxima aqui do aerofólio. E a gente tem outros elementos aqui que são interessantes, porque as lanternas, elas são mais afiladas, então elas vão afinando para cá para dentro, e a gente percebe aqui um desenho que ele é parcialmente em LED, porque a luz de freio ela não é.
E se a gente for comparar com o outro Pulse que não é o híbrido, a única diferença que a gente vai perceber tá aqui, ó, nesse emblema T200 Hybrid, que está posicionado agora aqui na parte traseira do carro. Essa é a única inscrição de que se trata de um Pulse com essa tecnologia, porque no mais ele continua igual. Aerofólio na parte superior, emblema Pulse aqui no outro lado e nesta versão Impetus, esse aplique mais cinza na parte traseira, ali com as saídas falsas do escapamento, com essa moldura cromada. Esses itens só estão presentes nessa versão mais completa e esse aplique também está lá na Audace também, mas na Drive ele é todo em preto. E a gente vê aqui sensor de estacionamento e ainda a câmera de ré. Desde quando o Fiat Pulse foi lançado, ele ganhou uma suspensão muito eficiente. A gente fala aqui de um conjunto na traseira que tem eixo rígido, porém ele é exclusivo desse carro e garante muito dessa performance. Quando a gente passa para cá, para a parte dianteira, é aquele desenho do McPherson com a suspensão independente e a mola helicoidal. A grande diferença aqui do Fiat Pulse é que em relação ao Argo ou outros carros da linha da Fiat, ele recebeu uma barra estabilizadora dianteira com um reforço maior. Por conta disso, essa barra tolera situações de curva, situações em que o carro é mais exigido e vai precisar manter o seu equilíbrio. E isso garante muito da dirigibilidade desse carro, você vai ver depois com a gente fazendo curva. Agora, tem outros detalhes aqui que são interessantes da gente poder comentar. Eu falei da chave presencial desse carro, então nessa versão aqui a gente tem aquele mesmo desenho que está em Fiat, Jeep e outros modelos lá da Stellantis. Chave presencial, comandos para abrir e fechar o carro, porém com ela no bolso dos dois lados, e isso é importante que se diga, a gente tem aqui o botão para o travamento do carro. Então olha só, ele já está com aquela opção de buzinar ao trancar e ele tão logo eu travo o carro, o que ele faz nessa versão Impetus? Levanta os vidros e rebate os retrovisores. O rebatimento dos retrovisores é exclusivo da versão Impetus, não vem em outro modelo. Ainda com a chave no bolso, eu não preciso vir aqui apertar o botão para acessar o carro. Basta eu pôr a mão aqui, ó, em que ele já tem um sensor para poder liberar o travamento das portas. E isso é interessante. Agora, voltou com o retrovisor ali na posição, eu vou travar o carro. Essa chave ainda tem uma outra possibilidade. Dando 2 cliques no botão aqui, eu ainda posso fazer a partida remota do carro, em que ele vai então já, olha só, iniciar a partida aqui do motor para ligar o ar-condicionado lá dentro e já começar a fazer aquela climatização antes de você sair com o veículo. Porém, mudou de ideia, não quer sair mais, 2 vezes de novo clicando e ela volta a desligar o carro. Dentro do porta-malas, a gente tem aqui 370 litros de capacidade e a gente vê aqui um bom compartimento. Primeiro, porque ele é todo forrado em carpete. Na parte inferior aqui a gente tem ganchos, inclusive você pode prender bagagens aqui e ganchos que são presos à carroceria do carro. Isso é importante, porque se tem coisas pesadas, ela pode prender uma rede ou outro sistema aqui com esse gancho. E a gente vê aqui também moldado no plástico o ganchinho para você pendurar sacola de supermercado. E o detalhe aqui, ele é muito resistente. Quando a gente toca aqui, ó, a gente percebe que ele é bem mais resistente junto com o plástico do que outros modelos até da própria Stellantis. E ainda tem luzinha, iluminação. Porta-malas suficiente para o uso desse carro. É claro, se você vai viajar com uma família de 4 pessoas, vai levar muita bagagem com criança, óbvio que ele vai ficar apertado. Mas se a gente for entender que os novos núcleos familiares muitas vezes é um casal e esse casal não tem filhos, ou quando ele tem filhos é apenas um, então é um porta-malas muito suficiente e que vai atender a maior parte das pessoas que procurarem por esse carro. E quem precisar de porta-malas também não vai procurar por um Pulse, né? Vai procurar por um Fiat Fastback. Então a gente consegue perceber que tem personalidade e tem identidade nesse carro. Agora a gente espia um pouco lá dentro. Outro detalhe exclusivo do Impetus é esse friso cromado aqui na linha de cintura dos vidros. Isso é interessante porque valoriza um pouco mais a cabine desse carro. Agora a gente pode olhar um pouco para dentro e o que essa porta aqui já nos oferece. Você está vendo aí um detalhe exclusivo da versão Impetus. Se trata desse aplique que a gente tem junto aqui, ó, na maçaneta da porta e no trinco. Esse carro, ele tem nessa versão esse aplique em tom cinza que se espalha durante todo o painel. Então,
toda essa ambientação aqui fica um pouco mais clara com esse aplique diferenciado. Fora isso, o restante da porta é todo em plástico, exceto na porta dianteira aqui, porque tem uma almofadinha onde a gente vai apoiar o braço. O banco é em couro, esse material sintético, tem regulagem de altura para esse banco, claro, regulagem manual. Ele tem boas abas aqui na lateral, isso aqui facilita para a gente dirigir, porque a gente não fica jogando para um lado ou para outro. E um outro detalhe é a ambientação dessa versão Impetus aqui, que ela é toda escurecida, ela é toda em preto. E aqui, ó, isso é que eu queria mostrar. Tem um espelhinho aqui no parasol e a gente tem isso, possivelmente, ó, dos dois lados, inclusive esse aqui com abertura e fechamento. Botões, todo o forro do teto do carro, é uma forração toda escurecida. Isso é interessante porque traz um pouco mais de requinte e sofisticação. Na parte de trás do carro, a gente vê aqui uma porta que ela é totalmente em plástico, então toda essa porção aqui tá em plástico e não tem o detalhezinho do couro onde a gente apoia o braço. Lá na frente tem, mas aqui não. Isso faz falta, porque é exatamente os passageiros aqui de trás que vão ficar com os braços apoiados ou que vão querer em algum momento apoiar. E faz diferença ter mais esse item aqui. Agora, a abertura das portas, como todo Fiat, é muito boa, porque a gente consegue perceber aqui que ela abre quase 90 graus. Então, isso facilita muito o teu acesso ao carro. O banco também é bom, ele tem alguns rebaixos, isso melhora o teu conforto, um tecido microperforado aqui. Agora, esses bancos dos carros da Fiat, eles tendem a nos ludibriar, porque você olhando aqui, olha só, tem um bom espaço entre o assento e o encosto do banco dianteiro. Agora, percebam, falta aqui, ó, pelo menos 4 dedos de assento para chegar o assento até o meu joelho. E aí, por conta disso, o assento fica muito curto e você, com as pernas pressionadas, com as coxas pressionadas aqui, você sente essa diferença aqui na viagem, porque você vai mudar a posição do pé, ó, e ele vai começar a marcar aqui. Então, numa viagem mais longa, você vai perceber que o assento é curto demais. E essa é a estratégia para você ter todo esse espaço. Porque se ele tivesse mais 4 dedos aqui, olha a diferença que daria. A Fiat tem usado isso nos seus carros, tem feito assentos mais curtos. Isso, ainda que nos dê uma impressão de espaço, e é interessante por esse aspecto, no conforto, num uso prolongado, ele prejudica um pouco. Agora, movimentação de pés muito boa, consigo encaixar os pés para dentro, tenho um bom espaço e tenho espaço também aqui para o banco do motorista que está programado para eu dirigir. Aqui, um porta-celular, possivelmente, e mais uma tomada USB posicionada aqui na parte central do console, embaixo do descansa-braço. Bolsinha porta-objetos tem apenas no lado direito. Fora isso, a inclinação aqui do encosto ela é adequada. A gente sabe que o Pulse é um pouquinho mais ereto do que o Fastback te joga mais para trás, mas ele não vai te incomodar, né? A sensação maior realmente fica por conta do assento que é curto demais. Esse carro ele tem chave presencial, vou te mostrar o funcionamento em seguida, porém aqui para dar a partida ela é com botão. E a partir então disso a gente já consegue olhar um pouco mais para o cluster aqui desse carro, que a gente fala daquela tela de 7 polegadas em que a gente já consegue ver o desenho mais novo aqui do Fiat Pulse. A tela multimídia é o Uconnect da Fiat e nessa tela já de 10 polegadas, maior que a dos outros Fiat Pulse nas versões mais simples. Então, essa aqui é a tela principal, você configura o que você quer ver aqui. Então aqui tem a navegação embarcada e também a tela do conforto, mas você pode alternar isso. Passando para cá para a mídia, você tem aqui a rádio ou pode alternar para o celular. A gente pode fazer aqui configurações do áudio, fazer equalização de som inclusive. Tem aqui a tela do conforto, por aqui você pode ter acesso para botões do desembaçador dianteiro e traseiro, posicionar o ar e a velocidade do ar. Porém, o ar você também tem aqui nesse lado os botões físicos. Então, desta metade direita aqui do ar, você tem questões do ar automático, ou desligar ou até o desembaçador aqui. E esse botão tem dupla função. Quando ele está colorido, ele está na temperatura. Ou você aperta, ele fica todo branco e ele vai para a velocidade do vento.
A navegação embarcada está presente aqui nesse Fiat Pulse, naquele mesmo sistema da Fiat, conexão com celular, com celulares, Android Auto, Apple CarPlay, e eu tenho ainda aqui configurações do veículo. E aí aquela mesma ilustração que a gente já mostrou tempos atrás. Por exemplo, a gente pode configurar a frenagem de emergência, a sensibilidade da frenagem de emergência que a gente quer utilizar nesse carro, a gente pode configurar o volume do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, a configuração aqui ó, da intensidade do controle de evasão de faixa. A gente pode também configurar se a gente quer que ele entre cedo ou medianamente ou mais tardio. Então você tem essa configuração aqui desses assistentes que a gente vai ver funcionando depois. E aqui, né, ícones para acesso rápido aos menus. Falando um pouco mais dos equipamentos desse carro, a gente tem aqui uma direção elétrica muito macia, naquele mesmo padrão da Fiat, os 4 vidros elétricos, espelhos retrovisores elétricos, e ainda a gente tem aqui o ar-condicionado digital e automático, mais o carregador de celular por indução, que nessa versão aqui está presente, e ele tem a saída de ar aqui dedicada para ele. Isso é mais um item importante. A alavanca aqui do câmbio automático tradicional, e aqui a gente percebe um nicho para guardar chave de casa, controle e mais esse outro porta-copos aqui que é emborrachado. Isso é muito importante, porque quando você coloca aqui ó, uma garrafa, ela não fica batendo plástico com plástico. Por exemplo, olha só. Olha aqui como ela... Ó, olha como a batida é diferente. É um material emborrachado isso aqui. E é uma grande vantagem. Então, você até pode não ter o plástico na porta aqui para bonito. Mas aqui onde ele é útil, ele existe o material suave ao toque. Mais ainda aqui o descansa-braço central, tem mais um porta-objetos e a gente pode, né, utilizá-lo ele aqui. É pequeno, a gente até não usa tanto para colocar a mão, mas está presente. Aqui no volante a gente tem uma direção então forrada em couro, junto com os bancos, com um grip mais sensível e ainda pedal shift aqui para a gente poder interagir com o câmbio quando ele estiver, né, tanto em drive quanto aqui na posição da troca sequencial. Eu não usei essa alavanca, você vai ver no vídeo depois que eu fui direto, eu não usei aqui atrás, né, fui direto aqui na condição da alavanca do câmbio. Agora, o carro é bastante essencial e bem interessante no que ele se propõe. É embaixo do capô que está a grande diferença e a grande novidade aqui desse Fiat Pulse. É claro que é o sistema híbrido, mas antes deixa eu te comentar um pouco do motor 1.0 Turbo T200. É aquilo que a gente já te mostrou desde os primeiros vídeos do Pulse e dos outros carros da Stellantis, mas cabe a gente relembrar algumas coisas. Esse motor é muito moderno, ele tem um sistema de válvula Westgate eletrônica que alivia a pressão do turbo quando você já utilizou o suficiente, ou seja, quando não precisa mais de potência, ele libera o gás para não ficar consumindo mais, e ele também tem a variação na admissão, que é o sistema Multi-Air 3. Então ele muda o tempo e também o tamanho da abertura das válvulas para te oferecer mais desempenho ou para te trazer uma situação de maior economia. Esse sistema Multi-Air é uma situação que está muito presente aqui e garante muito do desempenho e da economia que esse carro consegue equilibrar. Outro detalhe, injeção direta de combustível nesse motor 1.0 turbo. Agora, a grande novidade fica de fato por conta do sistema híbrido. E aí a gente já vai ver aqui nessa posição toda a situação da eletrificação desse motor. Percebam aqui, ó, os componentes já têm uma correia bem maior do que simplesmente aquela correia do alternador que a gente tinha antes. Então, esses conjunto de itens aqui, em que a gente deveria ter apenas um alternador, ele tem um conjunto de itens, eu vou te explicar na sequência, que substitui esse alternador e ele está acoplado fisicamente com o motor a combustão, exatamente para poder colocar um torque adicional nesse motor. E ele vai fazer duas coisas nesse caso. Ele tanto vai dar o torque adicional para o motor, a partir da energia vindo lá da bateria, quanto ele também vai recarregar a bateria. Então ele vai ter essa dupla função. Esse conjunto propulsor aqui, essa parte eletrificada do carro, ela tem potência de até 3 kW. E aí, no caso de alimentar as baterias, ela vai alimentar duas baterias. Uma delas, essa que está aqui,
instalada no capô do carro, aquela bateria 12 volts da Mopar, aquela tradicional, para os componentes periféricos do veículo, os tradicionais. A outra, a gente vai deixar na imagem aqui para ti, tá lá embaixo do banco do carro, que é a bateria que vai então alimentar o motor elétrico e por consequência o motor a combustão. Outro item que está presente aqui nesse conjunto híbrido desse Fiat Pulse é o módulo de comutação das baterias. Por exemplo, se ele precisa carregar a bateria, esse módulo entra em ação para uma função. Se ele precisa usar a energia da bateria para colocar no motor, é esse módulo também que vai alimentar. E, por consequência disso, a gente tem aqui um conjunto que gera 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. A gente não percebe aqui um ganho de potência em relação ao Fiat Pulse sem sistema híbrido, porque a ideia não era dar mais potência para esse carro, ele já tem uma potência suficiente. A ideia aqui é aliviar o motor a combustão de ter que fazer tanta força e entregar melhor consumo de combustível, ou seja, menor consumo de combustível nesse caso. Por conta disso, a Fiat não elevou a potência do carro, ela manteve e deu essa condição do consumo. Isso é uma engenharia muito inteligente, por quê? Porque a gente tem aqui um conjunto propulsor que vai aguentar toda a vida útil do carro. Esse motor ele não vai perder potência em relação, por exemplo, a um Fiat Pulse sem esse sistema híbrido. E se daqui a 20 anos esse carro continuar sendo usado com a mesma bateria, mesmo que essa bateria já tenha viciado, já tenha perdido a assistência que ela pode dar para o motor, o carro não vai deixar de ser utilizado, ele vai continuar sendo utilizado igualmente. Por quê? Porque é o motor a combustão quem garante todo o funcionamento do carro. Esse aqui não anda em modo elétrico, ele apenas ajuda o motor a combustão a não fazer tanta força. Mas se um dia essa bateria acabar, o motor a combustão vai continuar sendo responsável pelo uso do carro. Por conta disso, essa tecnologia, para o Brasil, ela é muito mais inteligente. Porque a gente tem aqui um carro em que, no Brasil, por exemplo, para cada carro zero se vendem 6 usados. Nos Estados Unidos é quase 1 por 1. As pessoas não compram carro usado lá. Então, é outra lógica que a gente tem aqui. A gente precisa ter carros que vão durar por 1, 2, 3, 4, 5 proprietários. E essa tecnologia da Fiat, ela é mais adequada para esse tipo de uso. Porque se você tem um outro veículo, por exemplo, os SUVs híbridos chineses, que tem um motorzinho pequeno e o resto, toda a potência boa e vantagem que ele tem lá na bateria, daqui a 20 anos a gente não sabe exatamente como é que eles não vão estar. E se a bateria der problema, você vai ficar com um SUV grande com um motorzinho pequeno. Não é o que acontece nesse híbrido da Fiat. E por esse aspecto, ele nos parece mais inteligente. A bateria que proporciona força para alimentar o motor desse carro, então ela está colocada aqui embaixo do banco do motorista. E a gente consegue ver que não é nenhuma bateria gigante, não é nenhuma bateria grande, super, ultra bateria. É uma bateria simples, uma bateria que não vai fazer com que, por exemplo, o carro precise de muito tempo para recarregar. Logo, ela já entra em operação com a carga máxima. E como a gente está falando de um Fiat com esse motor, com esse conjunto propulsor aqui 1.0 turbo, é óbvio que a gente fala também desse carro com o câmbio automático CVT da Aisin. Essa caixa, ela simula 7 velocidades e mesmo no modo normal ela faz a progressão das marchas. Não é aquele tipo de câmbio CVT que você acelera, ele vai com o giro lá em cima, mantém até você subir a velocidade e aliviar o pé do acelerador. Aqui não, ela vai fazendo as evoluções e transições como se fosse uma caixa com marchas reais. Para a gente começar então o nosso percurso aqui com o Fiat Pulse Hybrid, botão aqui de partida, já ligou o carro. Agora a gente começa aqui pelo piso irregular. Mas antes, interessante dizer o seguinte, eu estou com gasolina no tanque e eu estou com apenas 1/4 da carga de bateria, porque eu andei ontem muito tempo na estrada e por conta disso, o que aconteceu com o carro? Eu passei a rodar exigindo muita carga da bateria. Então, por conta disso, ele gastou ontem no percurso que eu fiz a carga completa e agora está saindo hoje com 1/4. A minha hipótese é que ele não vai carregar muito a bateria nesse percurso que eu vou fazer agora, porque ele vai estar livre, é manhã de sábado, tem pouco movimento na rua, chuvoso. Então, por conta disso, né, a hipótese é que a energia que ele vai recarregar, ele vai desperdiçar, né, vai utilizar no trânsito. Bom, piso irregular, a suspensão do Pulse ela sempre foi muito boa para enfrentar esse tipo de condição.
e passa com muita capacidade por todo esse asfalto ruim e por conta desse paralelepípedo que está aqui. Olha só, o carro muito eficiente. Mesmo com essa roda aro 17, eu imaginei que ele fosse dar um pouquinho mais de soco, mas não. Ele é uma suspensão firme, mas que consegue filtrar ainda assim toda essa imperfeição. E olha só, ó, tá no paralelepípedo como se estivesse passando, né, por uma brita. Então é algo realmente diferenciado. A gente percebe que está num carro sólido com uma boa construção. Faz acesso em via super bem e tão logo você já pressiona aqui para retomar e ganhar velocidade, para entrar em uma avenida, ele já vai te entregar toda a força e toda a potência do carro. É interessante, segue aquela boa característica do Fiat Pulse de ser um carro ágil, dinâmico, com um ótimo acerto de suspensão que esse carro sempre teve desde o início. Em termos de acesso aqui aos comandos, meu corpo está na reta do volante, meu nariz também está aqui na reta do símbolo da Fiat, então a gente percebe um bom alinhamento aqui do volante, né? Pouquinha coisa, meu nariz vai estar mais jogado aqui para o lado esquerdo, mas muito pouco. Aproveitar que esse caminhão passou aqui, você percebe só o barulho dele na rua, porque o caminhão realmente é bem mais barulhento do que outros, porque outro carro ou ônibus aqui do lado eu não escuto. Mas voltando para cá, eu tenho aqui meu nariz quase na reta aqui, né, do símbolo da Fiat, o acesso fácil para a alavanca de seta, até dá para a gente ligar a luz aqui nesse dia nublado, e também um acesso fácil aqui para a alavanca do limpador de para-brisas. Prático, ergonômico, comando do ar-condicionado, não preciso me projetar. Para mídia é uma leve projeção, mas isso aqui você não vai utilizar tanto, porque tem os comandos aqui para interação dentro do próprio volante. Então, segue sendo um carro excelente e com uma ergonomia aprimorada. Agora aqui para a gente virar a esquina, olha só. O volante leve, característico dos carros da Fiat, muito prático, muito tranquilo. De novo aqui no paralelepípedo, olha só, segue essa mesma suspensão com muita capacidade de filtro, mesmo sendo uma via ondulada. Aqui é diferente do Basalt que a gente experimentou esses dias em que aquela suspensão fica oscilando. Aqui não, aqui ela é firme, ela não transmite dureza para cá para dentro, mas ela é firme e ele se torna um carro gostoso de andar. Para fazer o acesso agora aqui nessa via mais fechada, o espelho retrovisor me mostra bem para todos os lados. O vidro é grande também, muito tranquilo da gente poder fazer esse acesso. E agora a gente vai iniciar o aclive e eu vou tentar ir aqui, ó, 30 km por hora, mas eu já percebi que esse Pulse não é igual aos primeiros. Talvez pelas normas de emissões, esse aqui acelera menos, está mais letárgico. Então, pressionei fundo, acelerou bem, mas demorou um pouquinho mais do que outros Pulse. Passei para o modo esporte. Fui terminar aqui em cima, olha, quase 60 km por hora, inclusive com o câmbio me ajudando a fazer um freio motor aqui, me ajudando na regeneração. Claro, o que aconteceu aqui? Eu percebi que comparado com outros Fiat Pulse de tempos atrás, a gente não tem a mesma aceleração. Porém, o carro entregou muito e entregou essa aceleração com uma linearidade, com uma linearidade para ela crescer. Não foi aquele impacto inicial que a gente já viu em outros carros, mas ainda assim foi interessante. Eu parei para a gente poder conversar e agora aqui a gente tira do esporte e pode testar o freio motor aqui para a gente poder reduzir marcha, olha só. E aí eu já estou descendo aqui com a primeira marcha engatada e eu já consigo perceber que aqui no Fiat Pulse ele segura mais as marchas, ele levanta mais o giro do que a gente viu lá no Basalt. O Basalt não deixava fazer tanto freio motor quando a gente estava nessa programação. Olha só, não tem carro aqui na via mais movimentada, então posso acessar com mais tranquilidade. Estava aqui na caixa sequencial, ele segurou na marcha, mas olha só, o carro acelera, retoma a velocidade de uma maneira muito tranquila, com muita linearidade. Dá pra gente já perceber uma diferença mesmo em relação aos primeiros Fiat Pulse que a gente experimentou, tanto o Audace quanto o Impetus, em que o motor era mais nervosinho, entregava, te jogava para trás. Esse aqui não. Esse aqui acelera com mais linearidade, com mais tranquilidade. Não é aquela coisa tão instantânea quanto já viu em outros carros, quanto a gente já viu em outros carros com assistência de motor turbo. Isso é algo que o dono do Pulse, que vai migrar de um para o outro, vai perceber. Vai ter um ganho no consumo de combustível, mas aquela aceleração, e se ele gostava daquilo,
Aqui é um pouquinho diferente. E eu posso utilizar também o limitador de velocidade para não tomar nenhuma multa. Então aí ele vai desligar o controle de tração, apertou ali, apareceu aqui para limitar nos 44 km por hora. Então o que acontece agora aqui, ó? Tô apertando mais fundo aqui o acelerador do carro e ó, nada dele andar acima dos 43, ó, a menos que eu vá lá no fundo, só no segundo estágio, ele tem um segundo estágio aqui, ele libera e o carro entende que você está demandando potência e aí vai liberar a velocidade para você poder acessar. Então, os dois sistemas funcionam, são aqueles sistemas, né, padrão que a gente já tem. Agora a gente pode experimentar um pouco de como é a suspensão desse Fiat Pulse. Eu vou tentar passar aqui a 50 km por hora, vou abusar dele nessa faixa de pedestres elevada. Olha só. Mesma coisa que a gente já viu andando lá no paralelepípedo. Suspensão firme, né? Dá um certo soquinho pro carro, mas não é dura. É um casamento muito bem feito entre suavidade e também a firmeza da suspensão. Muito bem trabalhada a suspensão desse carro, um carro que ficou muito interessante de ser conduzido. Agora eu vou passar aqui a 46 na lombada. Olha, o carro passou de novo, né? Aqui deu para sentir até um pouquinho mais do soco, mas ele passou sem dar tranco, sem chegar no fim de curso, com muita capacidade, inclusive, de passar por esse tipo de obstáculo. E mostra que o carro continua muito bem acertado quando a gente fala em termos de suspensão. Vou começar a andar, tirei o pé do freio e o carro deu a partida de forma instantânea. É muito rápida essa partida que o carro dá. Você sequer percebe o motor vibrando ou o carro dando aquela partida. E aí a outra função do modo híbrido e desse motor elétrico é ajudar na propulsão do carro, né? É ajudar o carro a arrancar. Ó. Vou parar de novo no trânsito aqui, parei o carro, já desligou de novo. Mas a gente percebeu nessa arrancadinha que eu dei aqui, que ele quase não exigiu potência do motor a combustão. Por quê? Porque ele só tocou o carro no modo elétrico. O giro não passou ali das 1.500 rotações. Então, é nesse anda e para que é o método, né, que é a função mais interessante da gente andar com um carro híbrido, especialmente com um híbrido leve como esse. Agora, novamente, o sinal vai abrir, ele já deu a partida no motor a combustão instantaneamente, chegou ali nas 2.000 rotações, agora eu passei um pouquinho porque eu estou apressando mais, ó. E eu já estou percebendo lá, ó, que ele está utilizando quase toda a carga, né, quase toda a potência do motor elétrico nessa aceleração. Quando eu cheguei na velocidade de cruzeiro, que eu alivio o pé aqui para 50 km por hora, ele já para um pouco de usar a potência do motor elétrico e mantém ali o motor a combustão num giro bem baixo. Então, como eu disse, essa é outra função do motor elétrico, né? Dar assistência para o motor a combustão, porque ele está conectado fisicamente com o motor a combustão, né? O elétrico está junto com o motor a combustão. Ele não vai funcionar nunca aqui em modo elétrico. Ó. E na frenagem, olha só como eu estou freando agora, o que acontece aqui? Ó? Você já antecipa a frenagem e ele já inicia a fazer regenerações para a bateria. Então, essa é a terceira função que a gente tem aqui. Quando você está soltando o pé do acelerador, você já percebe um início de regeneração, então o carro já começa, de certa forma, a frear. E quando você bota o pé no freio, ele também já vai aparecer ali uma carga de regeneração maior. Então, a gente tem aqui uma condição muito inteligente desse carro funcionar. Agora, de novo, eu vou acelerar o carro e o motor elétrico vai me ajudar na propulsão do motor a combustão. Olha só. Vou apressar um pouquinho mais. Olha só. Não chegou nem nas 2.000 RPM nesse trecho e já o carro já manteve, né? Já terminou ali a assistência. Agora ele não está utilizando, né, a propulsão da bateria, mas está recarregando. Ó. Agora eu soltei o pé, vou parar de novo no sinal e ele já inicia a fazer a recarga e a regeneração. Então, é muito inteligente o sistema, né? E ele, além disso, esse carro ele também tem um alternador inteligente, porque ele mantém e ele trabalha para tanto recarregar as baterias, quanto para manter a carga das baterias em um nível mais alto. Então, mantendo, por exemplo, o 100%. Porque a ideia desse carro é que você sempre tem alguma carga na bateria para te ajudar aqui, ó, nas arrancadas e nas retomadas de velocidade, que é exatamente quando o carro vai precisar de mais potência.
Caminhando aqui para o percurso rodoviário, a gente pode começar a experimentar um pouco dos assistentes que esse carro tem, que, como eu já te disse, o controle de cruzeiro aqui não é adaptativo. Porém, pressionando aqui, preseto a velocidade, vou programar aqui para ele andar a 80 km por hora, no limite da Avenida Castelo Branco aqui em Porto Alegre, e o carro já começa então a manter essa velocidade. Olha só, está andando nos 80 por hora. Porém, o que eu estou percebendo é que o caminhão que está indo aqui na nossa frente, ele está um pouco mais devagar, talvez ele vai reduzir um pouco mais agora, e por óbvio que o carro não vai reduzir. Então, ainda que você tenha tirado aqui, ó, a perna do volante, olha só, né? Quando você se aproxima do outro veículo, precisa fazer a redução, né? Tem que fazer essa redução de velocidade. É o padrão do carro, né, que tem controle de cruzeiro tradicional. E eu pressionando no botão aqui do limitador vai fazer a mesma coisa. Olha só, programou para limitar em 64, né? Vou apertar mais, ó. Ele subiu o giro, não está passando aqui do limite, porém está com o giro bem alto, inclusive, né? Está segurando lá nas 3.000 rotações, até que eu aperto fundo e ele passa. Então, esses dois assistentes, eles são bem tradicionais aqui, não tem muito mistério com eles. Agora, o que a gente já pode perceber aqui é que, como a gente já está com mais de 60 km por hora de velocidade, a gente já tem a assistência da direção, né? Então, olha só, se o carro começar a comer, né, de um lado, ele já vai trazer de volta e faz a mesma coisa para cá. Porém, vejam, ele não deixa que a gente fique sem as mãos no volante por muito tempo. E isso é importante porque é uma assistência, né? Não é uma condução autônoma. E esse carro ele também não tem uma centralização de faixa, como a gente já viu nas situações lá da linha Jeep, por exemplo. Então, qual é a principal diferença disso tudo? É que ele te traz para o centro da faixa, porém não mantém a centralização e não vai fazer curvas, como os carros lá da Jeep estão fazendo agora nesse ADAS nível 2, e a gente já viu, inclusive, aqui no canal. E o outro é o alerta de frenagem, e com o alerta de colisão frontal, melhor dizendo, com a frenagem de emergência. Eu programei para que ele dê o alerta o mais antecipado possível, então eu vou apressar um pouquinho contra esse Corsa que está andando aqui na nossa frente e a gente vai ver em que momento ele vai dar esse alerta. Ó, apareceu aqui então já frear, já reduzir a velocidade. Agora, é como eu disse em outros modelos da Fiat que já passaram por aqui pelo canal. Esse alerta ele precisa ser muito forte para o motorista. Não muito forte, mas ele precisa ser mais forte para o motorista. E como era nos primeiros Pulse, te chamava mais a atenção. Agora está um pouquinho mais discreto, ele não incomoda tanto, não invade tanto, ainda que pisca, né, de forma grande aqui no painel, não é como era antes. Agora, rodando aqui na estrada, a gente tem novamente aquela ótima sensação em termos de suspensão e comportamento dinâmico. Porque, por exemplo, ó, se você vai ultrapassar, dá para fazer uma mudança de faixa muito forte e o carro atende super bem e consegue se segurar com muita valentia. Dirigir o Fiat Pulse é uma experiência muito interessante, porque a Fiat conseguiu aprimorar muito daquilo que ela já sabe e torna esse carro aqui uma experiência muito agradável. Se você ainda não experimentou um Pulse, eu te aconselho para que dirija e, se puder, experimente esse 1.0 turbo, ainda que você vá comprar um carro desse aqui usado, porque realmente é algo que está um pouco além em termos de outros concorrentes. A gente não percebe esse tipo de suspensão e esse tipo de desenho em outros carros com esse acerto, assim. Tem muito do DNA Fiat aqui. Bom, e agora vamos experimentar um pouco das retomadas que esse carro aqui consegue nos oferecer. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um pouquinho mais de espaço aqui para esses outros veículos que estão na nossa frente. Então, estou baixando aqui para 60 km por hora, pressionei fundo no acelerador agora, vamos ir agora até o fim, vai fazer a simulação de marcha lá nas 6.000 rotações, 100 km por hora. Ou seja, uma aceleração super boa, uma entrega muito boa nesse motor 1.0 turbo, porém, como a gente já viu em outras situações desse teste, não está tão instantâneo quanto em outros casos. Agora eu coloquei no modo esporte e eu vou fazer a mesma simulação de marcha, mesma simulação, 60. Ó, no modo esporte a gente já percebe um pouquinho mais de nervosismo,
apertei fundo, de novo lá no segundo estágio, começou a crescer, empolgou um pouquinho mais, fez a troca nas 6.000 rotações, 100 km por hora. Continua sendo aquele carro linear, aquele carro mais tranquilo de dirigir, sem ter tanto soco e tanta esportividade. E agora dá pra gente ver que ficou um abismo bem maior entre o Pulse Abarth e esse Pulse Impetus aqui. Agora, uma coisa que a gente já percebe é o seguinte, que o modo Sport, ele deixa as combinações de marcha e também o acerto de vetorização de torque, enfim, todo ele mais pronto para o motorista. Então, o que acontece? Eu estou andando aqui a 82 km por hora e estou a 2.500 rotações no modo Sport. Se eu aperto para passar para o normal, olha só o que acontece. O conta-giros cai literalmente quase 1.000 rotações. Ele baixa para 1.750, 1.600 rotações ali, andando também nos 80 km por hora. Então a ideia do modo Sport é exatamente trabalhar no câmbio CVT para que a combinação de marcha deixe, por exemplo, um giro maior e que o carro fique mais pronto para isso aqui, ó. Apertei, retomou, ganhou velocidade e olha como empolga. Empolga sim, empolga bastante. Só nessa aceleração e retomada que eu fiz e na desaceleração, quando eu soltei o pé, olha lá, ele já carregou toda a bateria que estava em 1/4. Ou seja, ela fez uma carga muito rápida. E agora eu tenho mais auxílio do motor elétrico para isso aqui, olha só. Quero fazer, né, uma retomada, quero acelerar fundo e tenho muito mais o motor elétrico trabalhando aqui à minha disposição. Então, isso é interessante e esse é o tipo de comportamento que a gente quer ver aqui no Fiat Pulse. Agora eu vou zerar aqui o conta-giros, né, a marcação do consumo de combustível, para a gente poder dar uma olhada em como é que ele vai se comportar aqui na estrada. Porém, quero entrar forte na curva, com muita capacidade, rodando aqui ó, a 70 km por hora, entrando na curva quase 80, tá lá cantando o pneu, mesmo num asfalto ruim ele se segura super bem. A gente vai para essa outra parte mais fechada agora, eu sigo mantendo a velocidade e olha só o carro agarrado no chão, com uma mínima inclinação, muito bom, muito gostoso, muito acertada a suspensão desse carro, faz curva de uma maneira excelente, especialmente porque a gente não está lidando aqui com um carro esportivo, um carro de proposta esportiva, nada disso. Então a gente tem que entender muito esse perfil do carro. Ah, mas a Compass Trio Rogue fez curva melhor, fez. Mas olha, vou dizer que esse aqui empolga até mais do que a Compass Trio Rogue, porque ele deixa o carro dar uma inclinadinha, você sente o carro mais no limite, sente ele começar a cantar pneu, né? Então isso empolga muito e é uma dirigibilidade que o Fiat Pulse tem, que traz bastante satisfação para o condutor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dirigir um percurso aqui na estrada para que a gente possa fazer a avaliação da média de consumo e ter uma ideia, né, de como é que ele vai se comportar a partir de agora. Fiz um percurso aqui curto na rodovia, exatamente para a gente poder ver qual é a condição talvez máxima que a gente conseguiria chegar aqui com esse Pulse, andando entre 100 e 110 km por hora dentro do limite, e eu rodei 7 km, quase 7 km aqui, e estou com 17,8 km com litro de média. Mostrando aqui, ó, a carga da bateria está completa, então ele está com toda a assistência, com todo o auxílio, e também, claro, o motor a combustão, né, mantendo essas velocidades mais altas. Então, 17,8 km com litro em rodovia. Olha só as médias. Mais de 12 na cidade, 12,5 na cidade, no mínimo, que foi o que a gente conseguiu fazer, especialmente os guris que têm o pé mais pesado que eu. E na estrada, quase 18 km com litro. Ou seja, médias excelentes para um carro já, né, intermediário, né, um degrau acima, com um motor potente. Então eficiência está muito presente, com muita vocação para esse Pulse aqui, de fato, ser um carro econômico e um carro que vai atender super bem. Dito isso, feitas essas médias de consumo, a gente vai para a conclusão desse vídeo agora, enfrentando mais uma curvinha com esse carro, que é algo muito prazeroso poder experimentar ele. Ó, mesmo aqui, ó, num asfalto molhado, ele consegue se sair super bem. A gente vai para a conclusão agora.
Depois dessa experiência, a gente consegue entender exatamente a proposta que a gente disse lá no início do vídeo aqui com esse Fiat Pulse. A ideia é que a tecnologia ela seja barata, acessível e que também o carro seja durável no longo prazo. E é isso que a gente percebe quando a gente tem essa experiência com esse carro. É um modelo que vai ter mais tempo de uso no mercado e que você não vai se preocupar tanto. Ah, será que a bateria vai estragar? Porque ele vai ter outros atributos para te entregar. Fora isso, a evolução do sistema Start-Stop está muito presente, como a gente já pôde ver aqui no vídeo. Ele não dá nenhuma sensação de tranco ou a própria virada ali da chave, entre aspas, né? Quando ele vai dar a partida, a gente não percebe nada. Então, ficou um conjunto muito inteligente e com uma sacada, com um público e com um conceito muito definido. Dito isso, a gente encerra por aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal do Veículos em Velocidade. Também se inscreva no perfil do nosso parceiro Marcos Cada lá no Instagram, @1.8, um número ponto escrito 8. Tchau e até um próximo vídeo.